Mas boa noite para vocês. Já entrei já com a matéria que está em destaque na capa, né, e no título dessa live. Muita gente comentou, me mandou mensagem, né, por e-mail, mandaram lá no grupo do Discord dos membros, mandaram nos comentários dos vídeos de postagem na comunidade. Eu falei em breve, né, e dessa vez o em breve foi breve mesmo. Então nessa live a gente vai conversar principalmente sobre esse assunto aqui inicialmente, depois a gente vai para outros os nossos assuntos aleatórios de sempre, né? E aí, o André falou aqui, né? E ainda tem gente que duvida da existência de Jesus. A gente vai falar então sobre essa reportagem e falar das implicações disso aqui, né? O que, que é de fato essa descoberta que foi feita, que está sendo noticiada por agora, mas não é uma descoberta tão recente assim, como vocês vão ver. Tem um motivo para ela ter vindo à tona novamente. E ela tem vários pontos muito interessantes. Um deles é essa questão de Jesus Cristo ser chamado de Deus numa inscrição, que não é essa aqui, é outra. Mas tem outros pontos interessantes também, porque ela é uma das, digamos assim, estruturas arquitetônicas cristãs. Não chega a ser exatamente uma igreja, mas é pelo menos um salão de oração, uma estrutura modificada para uso de cristãos, das mais antigas que a gente conhece arqueologicamente, então ela é muito interessante por causa disso. Tem elementos iconográficos interessantes, como o peixe aparecendo, também é interessante. Tem inscrições falando sobre mulheres, que é interessante para pensar também a presença feminina nos grupos cristãos, né, que costuma gerar um certo debate. Tem também a composição desses cristãos que congregavam nesse espaço, que tem nomes latinos, nomes gregos, escrevem em grego, como vocês estão vendo. Enfim, tem vários e vários pontos interessantes nessa notícia. Não exatamente nessa notícia do Extra, né? Porque aqui no canal, como sempre, o que a gente vai fazer é partir da manchete que chega para a maioria das pessoas, que foi essa aqui, que chegou para mim nesse veículo específico de informação, de notícia, mas que a gente não vai confiar e não vai basear a nossa conversa aqui no conteúdo da publicação do Extra. Não é porque é o Extra. Se fosse qualquer veículo desse tipo, que são veículos mais para o público geral, esses sites, né, não têm uma curadoria histórica tão robusta, né? Então é mais interessante para nós aqui ir direto nos especialistas, né? Então, por exemplo, no relatório de escavação do Yotam Tepper e da Lea Dessini, que são os arqueólogos responsáveis por essa escavação, publicaram um relatório preliminar, né, que traz muitos elementos interessantes que a gente vai ver. Eu vou destacar alguns deles aqui. Isso aqui está gratuito na internet, depois vou colocar o link para vocês, para quem quiser se aprofundar depois. E também uma publicação, um artigo que foi publicado alguns anos depois da descoberta, que faz uma avaliação, né, do impacto, do significado, da significância dessa descoberta. Então ele já traz aqui, além dos posicionamentos dos arqueólogos que inicialmente tiveram contato com essas evidências, mas também outros historiadores e arqueólogos que, a partir do que eles viram ali, chegaram a outras conclusões e começaram um debate. A gente vai ver vários pontos desse debate. Então, só para reforçar isso, né? Porque eu postei um vídeo recentemente comentando em cima de uma notícia e teve gente entendendo que eu estava levando o site do jornal como a referência histórica, bibliográfica, né? E não é, nunca é aqui no canal. A gente pega essas manchetes só para trazer um assunto que já está circulando, né? Partir dele, mas ir num nível mais profundo, né? Buscando a bibliografia acadêmica, que é onde o debate qualificado sobre o assunto acontece de forma mais concentrada, né? Mas beleza, então vamos ver qual que é a manchete lá rapidinho, e aí a gente vai depois para esses, especificamente mesmo para o relatório, né, arqueológico e para a discussão histórica. Cadê a página aqui, né? Mas a manchete é essa aqui, né? Inscrição mais antiga de Jesus é Deus, encontrada em Israel, é considerada a maior descoberta desde os manuscritos do Mar Morto. Eu já antecipo que essa comparação é muito desproporcional e é considerada por um diretor de museu que está recebendo esse mosaico agora para exibição. Então é totalmente mercadológica, né, estratégica essa declaração aqui. Não é que os arqueólogos, como um grupo grande, coeso, amplo e consensual, declararam, têm essa opinião acerca dessa descoberta. Não passa nem perto, é uma descoberta muito importante, mas qualquer coisa que você for comparar com a descoberta dos manuscritos do Mar Morto, né, o patamar é muito alto. Então, assim, não é demérito dessa descoberta, é porque realmente
os manuscritos do Mar Morto estão num nível praticamente só deles, né? Inclusive tem vídeo aqui no canal já sobre os manuscritos do Mar Morto. E aí diz aqui, né, a inscrição foi descoberta sob o piso de uma prisão israelense e está em exposição na América. Ela está indo para o Museu de Washington, não sei se já está, mas para um museu em Washington, esse América aqui é mais especificamente Estados Unidos, Washington. E o diretor, o CEO do museu, fez essa comparação, né, que esse mosaico encontrado em Israel é a maior descoberta desde os manuscritos do Mar Morto. Tá? Então, só esclarecendo esse ponto já de cara. Mas o que é a descoberta? É um mosaico com inscrições, como essa aqui. São 3 inscrições, que foi encontrado em Megido, ou Megido, que é uma região ali em Israel, atual território de Israel, na época Palestina romana. E essa estrutura tem ali umas inscrições, todas elas muito interessantes, e uma delas chama Jesus de Deus. E isso despertou muito interesse por causa dessa discussão sobre quando que Jesus passou a ser considerado de fato divino. Né? Será que foi Constantino, por exemplo, o imperador romano lá no IV século, que decidiu transformar um humano em um deus? Ou será que isso é anterior? E como esse mosaico possivelmente data ali do III século, a gente vai ver essa discussão sobre data também daqui a pouco, mas ele foi inicialmente datado por volta de 230 depois de Cristo. Ele seria mais antigo do que a avó de Constantino, né? Então isso seria um argumento forte contra essa tese, que não circula academicamente, é bom que se diga também, né? Entre historiadores e arqueólogos que pesquisam esses temas, a ideia de que Constantino divinizou Jesus, que previamente era considerado meramente humano, não tem nenhum defensor que eu conheça, né? Mas é uma coisa que circula, por exemplo, em livros e filmes como o Código da Vinci, e consequentemente tem um apelo numa discussão não especializada, né? Então, sei lá, enfim, internet. E aí, beleza, né? Vamos lá para... Não vou nem entrar aqui propriamente. Vamos só ler o primeiro parágrafo, né? Um mosaico de 1800 anos, descoberto por um preso da prisão de Megido, apresenta a escrita grega. Isso aqui é interessante porque realmente o que estava acontecendo, se eu não me engano, eram obras que estavam sendo feitas num presídio ali, e numa área que já era escavada arqueologicamente desde 1998, por aí, mas essa área ela pega um pedaço ali de uma prisão e de uma estação policial também, e aí foi encontrado algo que indicava potencial arqueológico. E aí quando isso acontece em Israel, eles chamam imediatamente ali a autoridade de antiguidades de Israel, os caras enviam arqueólogos para tudo ali e os arqueólogos fazem as escavações. Então foi isso que aconteceu. E nessas inscrições aparece aqui, né, escrita em grega, apresenta a escrita grega antiga, o amante de Deus, Akeptos, na verdade é a amante de Deus, né, é uma mulher, ofereceu a mesa a Deus Jesus Cristo como um memorial. O mosaico tem 177 metros quadrados, decorou o primeiro salão de orações do mundo em 230 d.C., talvez, a gente vai ver sobre essa questão de datação daqui a pouco, confirmando que os cristãos acreditavam que Jesus era o Filho de Deus desde essa época. Agora se prepara para ser exibido em um museu dos Estados Unidos. Bom, vamos ver agora então o que é. E aqui está a imagem, né? Então isso aqui é uma parte do mosaico, né, que está nesse lado aqui, e do outro lado a gente tem outra seção com 2 inscrições. Tem uma aqui em cima, eu vou mostrar isso maior daqui a pouco, mas tem uma aqui em cima, uma aqui embaixo, e tem uma base aqui do que provavelmente era onde ficava a mesa, que é descrita em uma dessas inscrições, que era utilizada para a celebração da Eucaristia. E aí eles removeram isso aqui, né, esse mosaico do chão, e isso está num tour aí pelos Estados Unidos. Por isso que a notícia veio à tona agora, mas a descoberta não é de agora, a descoberta foi noticiada, né, foi publicada mesmo em 2005, 2006. As escavações foram finalizadas aqui em 2005, conduzidas pelo Yotam Teper e Alea de Sim, são ambos da Universidade Hebraica de Jerusalém, se eu não me engano. Certamente, assim, os dois trabalham em Israel. Aqui, esse relatório é da Autoridade de Antiguidades de Israel. E vocês podem ver aqui que ele foi publicado em 2006, né? Então já tem um tempinho, mas por causa dessa presença disso nos Estados Unidos, começaram a trazer isso de volta à mídia, o que é muito interessante, né? Eu não critico isso de forma, estão requentando a notícia. Não, para quem não conhecia isso, é uma novidade.
Então é interessante que isso esteja na mídia circulando o tempo todo, né? Então acho, apesar do interesse ser muito esse interesse em benefício desse museu, para chamar a atenção, eu acho que acaba sendo uma ocasião para discutir esse assunto como nós estamos fazendo aqui e trazer essa informação para mais pessoas. E aí aqui tem umas imagens do mosaico que dá para ver melhor alguns detalhes. Tem várias cerâmicas, objetos que foram encontrados também nessa área, né? Como eu disse, depois eu vou colocar o link para isso aqui na descrição do vídeo. Está em inglês, mas vocês jogam isso aí. Se o inglês for um problema, vocês jogam isso no Google Tradutor, né? no Chat GPT, sei lá. Dá um jeito, né? Então aqui está a área, e aqui está a área com o mosaico, aquele mosaico que estava na reportagem, e aqui embaixo uma reconstituição artística, mostrando como é que seria essa casinha, que foi esse cômodo dessa casa, que foi adaptada aqui o mosaico, a mesa no centro, né, onde tem aquela base, essa base aqui, adaptada para uso de cristãos na Palestina romana, atual Israel, né? Aí tem aqui umas cerâmicas, tem umas moedas, e aqui a parte que nos interessa mais, que eu até marquei para ajudar a achar, que é arte e epigrafia. E aí aqui fala especificamente do mosaico e das inscrições, né? Só para deixar claro também, epigrafia e inscrição, quando a gente fala esses termos, a gente está se referindo a textos presentes nesse tipo de monumento. Ou, por exemplo, em uma moeda, um texto que está numa moeda, um texto que está numa parede, um texto que está num jarro, numa cerâmica. Isso é chamado de inscrição ou epigrafia para diferenciar em relação a textos de circulação, por exemplo, papiros e pergaminhos, que tem várias e várias edições, né? Você pega, por exemplo, sei lá, o livro de Jeremias. Isso é um texto que circulou em vários códices, em vários pergaminhos, em vários livros, então isso já é diferente. Inscrição não, a gente está falando desse texto incorporado ali a elementos materiais mais específicos como esses aqui, né? Então, por exemplo, quando disserem que essa é a inscrição mais antiga que fala sobre a divindade de Jesus, isso não significa dizer que é o texto mais antigo, porque não é. E isso é um ponto importante, porque a ideia de Jesus ser Deus, já adiantando um pouco, mas depois a gente chega lá de forma mais profunda, mas já adiantando um pouco, a ideia de Jesus ser Deus e Jesus ser chamado de Deus é muito anterior a esse mosaico, só que circulando na forma textual, em manuscritos, né, que foram produzidas cópias e cópias e cópias. Aqui a gente está falando de uma inscrição, então por isso que é importante ter atenção a essa diferença, para poder avaliar, né, a relevância dessa descoberta. E aí aqui vocês conseguem ver melhor, né, que tem uma inscrição aqui, e tem duas inscrições aqui embaixo, e essa é a inscrição que fala sobre Jesus ser Deus, que está na capa aqui da live. Mais especificamente a quinta das 6 linhas aqui, de cima para baixo. Aqui os caras trabalhando aqui, né, na escavação do mosaico, aqui o peixe, a gente pode comentar sobre essa questão do peixe, e aqui as inscrições, né, transliteradas e traduzidas para o inglês. Vamos direto na inscrição que interessa mais para nós, que é essa aqui, né, a inscrição de Aqueptos, que é a que fala sobre Jesus ser Deus. Então tá aqui a parte do mosaico, né, em destaque. Eu vou até aumentar aqui mais. Vamos ver se não vai desformatar tudo aqui, mas não, né, um PDF bem feito. Aqui. Então aqui, essa parte que eu destaquei na thumb é onde está, na capa do vídeo, né, é onde está de fato escrito Deus Jesus Cristo. Só que isso está escrito de uma forma diferente. Não está escrito simplesmente Deus Jesus Cristo em grego, porque vocês podem ver que são 6 letras. Né? Tem um θ, um ômega, um iota, um y, ou y, como preferirem, um chi e outro ômega. Então tem 6 letras aqui, e Deus Jesus Cristo em grego tem mais letras do que isso. E vocês podem ver que tem traços aqui em cima dessas palavras e não tem traços em outras palavras. Por quê? Porque isso é uma nomina sacra. É uma forma de escrever nomes divinos, nomes sagrados, e aí é feito um encurtamento do nome, geralmente com a primeira e a última letra, ou letras intermediárias também, e você coloca um traço para indicar que é uma nomina sacra. Então a parte que tem um θ e um ômega aqui, né, é a parte que diz Deus, a parte que tem um iota e um y é a parte que diz Jesus, e o chi e ômega é o Cristo no final, né? Isso ficaria em grego, como está aqui, né? Aqui indicado na transliteração, aqui, né?
Deus, Jesus, Cristo, com as letras intermediárias omitidas, por isso ele colocou entre parênteses aqui. Né? Então está nessa forma da chamada nómina sacra. E essa é uma das evidências mais antigas também de inscrições com nómina sacra que a gente tem. A gente tem textos em outro tipo de circulação, sei lá, um texto de Tertuliano de Cartago, de Ireneu de Lyon, Policarpo, sei lá, que usam essas nómina sacra. Mas inscrições em monumentos arqueológicos desse tipo é uma das mais antigas, se não a mais antiga. Mas então, essa é a inscrição de Akeptos. E o que ela diz, né? Ela diz que a amante de Deus, Akeptos, amante de Deus seria algo como piedosa, né? Temente a Deus, mas a palavra que é utilizada é philotheos, né? Então, philo de filia, de amor, de aproximação, de atração, amizade, né? E theos, Deus. Então, aquela que é amante de Deus. É uma boa tradução. E aqui o nome é Akeptos, né? Então, a amante de Deus, Akeptos, ofereceu essa mesa para o Deus Jesus Cristo como um memorial. Então, essa é uma das inscrições. Outra, antes de a gente discutir o significado disso, as implicações disso, vamos ver só as outras inscrições também que são interessantes. Que essa inscrição, que está destacada, inclusive, na matéria do Extra, né? Aqui. Eles colocaram isso e deram destaque, inclusive, a essa parte aqui, que é Brutus trabalhou, né? Não sei porque eles escolheram especificamente dar destaque a isso, mas é a chamada inscrição de Gaianos, que é a outra inscrição, e ela diz Gaianos, também chamado de Porfírios, centurião, isso é muito interessante, né? Uma pessoa do exército romano, nosso irmão, também é uma palavra interessante, né? Nosso irmão, fez esse pavimento com os seus próprios recursos, como um ato de liberalidade, de generosidade. Então ele mandou, o tal do Gaianos que mandou fazer esse mosaico do próprio bolso dele, mostrando a sua generosidade. Né? E Brutus foi quem levou o trabalho a cabo, né? Foi Brutus que trabalhou. Então o nome do artista, de fato. Né? Então o cara que encomendou e o cara que executou estão aqui nessa inscrição. E outra inscrição, a terceira inscrição, chamada inscrição das mulheres, aqui, quer ver? Tá mais para baixo aqui, imagina. Será que eu já passei dela? Aqui, ó, a inscrição das mulheres, que diz: lembre-se de Primila, que é um nome feminino latino, Siriaca e Doroteia, e Creste, que são nomes gregos. Então você tem um nome latino e 3 nomes gregos de mulheres, e tem esse lembre-se dessas figuras, que a gente pode discutir também o significado disso já já. Mas aí, vamos agora passar para outro texto aqui, que é esse artigo que foi publicado já em 2008, então 3 anos depois da escavação, de terminarem a escavação ali em Megido, e ele discute ponto a ponto. Esse artigo ele é bem curtinho, ele tem 8 páginas, né? Se você desconsidera as referências bibliográficas, tem 7 páginas, então é muito rapidinho de ler e ele está bem sintético, com cada elemento para você seguir a questão de o que é a descoberta, onde é que foi feito, por quem que foi feito, cada elemento dela, o significado. Né? Então depois eu recomendo fortemente a leitura disso aqui. De novo, está em inglês, mas vocês podem dar um jeito aí. Né? E aí aqui é do Edward Adams, que é doutor em estudos de religião, né? Especificamente de cristianismo, da King's College em Londres, e ele diz aqui que foi feita essa descoberta em 2005, nela tem uma inscrição a Deus Jesus Cristo, que a gente já viu que é uma das inscrições, e ela é considerada, está sendo considerada uma das igrejas mais antigas construídas em Israel, e talvez a igreja mais antiga, ponto final, de qualquer lugar que a gente tem notícia até hoje. Porque a igreja mais antiga, antes dessa descoberta, e talvez depois também, é a de Dura Europos, que é uma casa que foi adaptada para uso cultico, né, ritual, mas era uma estrutura cristã e é uma das mais antigas que a gente tinha arqueologicamente na Síria. Né? Dura Europos é no atual território da Síria, que na época era Síria também. Né? E aqui, talvez essa seja 10 anos mais antiga do que Dura Europos, mas talvez seja bem mais recente. A gente vai chegar na datação que é comentada nesse artigo daqui a pouco. Mas essa descoberta foi feita, como eu já disse, em Megido, na prisão de Megido, no norte de Israel. Um prisioneiro, né, um dos prisioneiros aqui, descobriu a pontinha, um cantinho do mosaico, e por isso chamaram
os arqueólogos para fazer as escavações. É até curioso, né? Que os detentos lá de Meguido participaram dessa escavação. Não sei exatamente em que regime, se eles tiveram algum tipo de benefício por essa descoberta ou não. Mas, de qualquer forma, esse lugar escavado era chamado de Kefar Otnai, não sei exatamente a pronúncia disso, mas em latim era pronunciado como Caparcotani, e também era chamada de Legio, porque isso aqui, no período em que foi ocupado e feito esse mosaico, era um território ocupado por Roma, como toda a região, mas mais especificamente por uma legião romana, a sexta legião romana Ferrata. Então ela era um local designado como Legio, em referência a essa aqui, ó, a sexta legião Ferrata, né? Então, pela presença dessa legião, era uma vila conhecida como Legio, né? Uma cidade conhecida como Legio. E era uma vila judaica, então com grande presença de judeus. A gente está falando, afinal de contas, também de Israel. E depois virou uma cidade, foi incorporada, né, a uma cidade romana chamada Maximianópolis, a cidade de Maximiano. E, curiosamente, isso aqui não tem nenhuma relação direta, mas um bispo dessa cidade é conhecido como um dos participantes do Concílio de Nicéia de 325. Mas isso aqui seria mais ou menos 100 anos depois que esse mosaico foi feito, tá? Então não há uma relação direta aqui, é só uma curiosidade mesmo, porque há uma figura de Maximianópolis, né, que é identificada entre os bispos que participaram do Concílio de Nicéia. Mas então, o que era essa construção? Isso era um prédio do exército romano. Então, principalmente militares, aqui diz, né, que era uma construção residencial conectada ao exército romano e provavelmente utilizada especialmente por militares que não viviam no acampamento militar que havia próximo ali, mas sim nessa casa porque eles tinham famílias. Então, sei lá, para a mulher do cara, o filho, não ficarem no acampamento militar, num ambiente talvez não fosse tão assim familiar, né? Eles ficavam nessa residência, que é uma residência muito grande, tem vários cômodos, né? Isso aqui é só um dos cômodos que foi adaptado como uma espécie de oratório barra pátio de oração. E tinha inclusive uma parte de produção de pão para o exército. Tem vários objetos naquele relatório que mostram essa questão da produção de pão, né? Meio que notas promissórias de pagamento de pão presentes ali nesse sítio arqueológico. E tem as inscrições, que a gente já viu que uma delas é a inscrição de Gaianos, então vamos uma por uma agora, né? A inscrição de Gaianos, né? Gaianos, também chamado Porfírios, um centurião, nosso irmão, fez esse pavimento do seu próprio bolso como um ato de generosidade. Brutus foi quem conduziu o trabalho. O que é interessante aqui? Primeiro, os nomes, né, Gaianos e Porfírios, não são nomes judaicos, então a procedência, provavelmente a origem étnica desses cristãos provavelmente era realmente de gregos ou romanos, o que não significa, isso não é certo, porque tem muitos judeus que tinham nomes gregos e romanos também, né? Então, antes mesmo de Jesus, a gente tem o livro de Macabeus, que fala da Guerra dos Macabeus no 2º século a.C., e a gente tem lá Alexandre entre os judeus, né? No Novo Testamento a gente tem também André, é um nome grego, a gente tem Filipe, entre os apóstolos é um nome grego, eram judeus, mas tinham um nome grego porque há uma influência grega na cultura judaica já de muito antes de Jesus, né? Sobretudo ali de 300 mais ou menos antes de Cristo para frente, mas até antes. Então, assim, de qualquer forma, Gaianos e Porfírios, um centurião, aí é que no momento em que o cara é um centurião, aqui a chance dele ser de fato um romano, né, de família romana, é gigantesca. Nosso irmão construiu esse pavimento. Então, uma primeira coisa então é isso, que é um cristão que faz parte do exército romano, antes de Constantino, e também é um cara que é referido como um irmão. Só que essa questão de chamar de irmão não era uma coisa exclusivamente cristã. Então até o autor destaca, né? Essa linguagem, esse uso da palavra irmão, esse vocabulário de irmandade, não era exclusivo dos cristãos no mundo greco-romano. Isso também aparece em outros tipos de congregação, outros tipos de identidades religiosas, né, e culturais. Mas guardem essa informação do cara ser um centurião, porque isso é importante, a gente vai voltar a isso daqui a pouco. Aí a segunda inscrição, né? A amante deus Aqueptos ofereceu essa mesa para o Deus Jesus Cristo como memorial. O que é interessante aqui? Primeiro, essa menção da mesa, que foi doada para servir, muito provavelmente, para a celebração de Eucaristia. Até porque você tem a imagem do peixe, que também é muito recorrente na iconografia, né,
na arte cristã antiga, sobre a Eucaristia, o peixe aparece com muita frequência, o pão e o peixe, fazendo referência às histórias que a gente encontra no Novo Testamento, né? Da multiplicação dos pães e peixes, da pesca milagrosa e por aí vai. Então, provavelmente era realmente um local onde acontecia a Eucaristia, mostrando a importância desse rito cristão já desde ali o segundo século, terceiro século, mais especificamente terceiro século, né, porque a gente está falando aqui de 230 depois de Cristo, ou um pouco depois, e também essa questão do Deus Jesus Cristo, né? Então, Jesus Cristo ser chamado de Deus também é algo interessante, ainda que isso apareça em fontes textuais anteriores, como a gente vai ver daqui a pouco também. E aí a terceira inscrição, lembre-se de Primila, Siriaca, Doroteia e Creste. É uma inscrição interessante porque também mostra mais gente, né, de procedência de nomes, pelo menos gregos e romanos. E é interessante que esse lembre-se, né, pode se referir a essas pessoas como pessoas que têm uma proeminência na comunidade. Então pode mostrar que mulheres nesse contexto de cristianismo antigo, pelo menos nessa região, podiam ter proeminência dentro do grupo, podiam liderar esses grupos, né? Isso também não é totalmente novo, porque nas cartas paulinas mesmo, né, no Novo Testamento, primeiro século, a gente ouve falar sobre Júnia como uma apóstolo ou apóstola. Também a gente ouve falar de Febe como uma diaconisa, uma função estratégica, né, importante dentro da comunidade. Então é interessante para mostrar essa presença feminina nas igrejas, né? E também esse lembre-se poderia indicar talvez algo de martírio, né? Será que essas mulheres foram vítimas de perseguições romanas e estão fazendo lembre-se dessas mulheres? Já que há uma tradição, né, de valorização do martírio, da morte dessas pessoas em contexto de perseguição que a gente encontra em outros textos, né, de hagiografia, vidas de santos, desde o cristianismo antigo, mas não necessariamente é isso, tá? É uma possibilidade de leitura, mas até o autor diz, né, que não há nada que remeta especificamente, indique especificamente que eram mártires, né? Mas é uma possibilidade de leitura. E sobre a datação dessa construção. Ela foi datada inicialmente do terceiro século e alguns poucos, uma minoria de arqueólogos historiadores, data isso do quarto século. A data inicial foi aproximadamente, né, a Leia de Senni e o Yotan Teper colocaram isso por volta de 230, por causa de comparações na inscrição. É um método comparativo que se utiliza, né? A gente não encontra nenhuma data lá. Então você vai usar elementos de contexto cultural, como que as pessoas faziam a letra, a forma da letra naquela época, que tipo de arte as pessoas faziam naquela época, e vai comparar isso com outras coisas que a gente conhece e tem a data mais certa, e chegar a uma data possível. Então essa datação, existem métodos para fazer isso melhor, mas ela nunca fica 100%, né? Não dá para bater o martelo totalmente. Mas outras figuras, como por exemplo, esse Josias, também, né, que já fez parte do departamento, né, de antiguidades de Israel, acredita que essa construção é provavelmente uma construção romana adaptada para uso cristão posteriormente. Então, que a construção é realmente por volta ali de 230, mas que ela foi adaptada para uso cristão algumas décadas depois. E, finalmente, alguns autores também apontam isso, eu acho que eu não destaquei aqui, mas tem alguns autores que apontam isso para depois de Constantino, por uma questão que é o seguinte aqui, né? Então, muitos cristãos serviram no exército antes do quarto século, e provavelmente e aparentemente não tiveram muito problema com isso, exceto durante esse período específico da grande perseguição. Então, falando sobre essa presença de cristãos no exército romano, isso não é excepcional. A gente encontra, e até nesse artigo fala, se eu não me engano, 8 lápides, túmulos anteriores a 230 de soldados romanos cristãos. Então, nesse sentido, essa descoberta arqueológica do mosaico de Meguido não revoluciona nada. Ela só corrobora aquilo que a gente já sabia. Existiam cristãos no exército romano antes de Constantino. Mas uma profissão de fé, como aquela de Gaianos, né, já que o cara mandou construir um mosaico que fala Deus Jesus Cristo, feita especificamente num local militar, isso poderia gerar problemas. Então aqui, a profissão de fé de Gaianos é bem inusual. Ela tem uma audácia, né, pouco usual para um oficial militar desse período. O que torna um pouco mais difícil essa datação do mosaico, dessas inscrições, no terceiro século. Então esse seria um argumento de que essas inscrições são posteriores. Seriam talvez já do período em que o cristianismo já havia sido descriminalizado, né, com Constantino. Então essa questão da datação ainda está em aberto, né, ainda que a maioria defenda realmente
que ela seja ali de meados do 3º século depois de Cristo. Eu falei uma coisa que eu tô tentando lembrar agora que eu ia fazer acrescentar, mas bom, depois a gente vê os comentários de vocês também e a gente volta em alguns pontos. O que eu ia falar sobre essa questão de exército romano? Não lembro. Ah, sim, é porque o exército romano, ele tinha a religião, nesse contexto, ela estava em todos os ambientes. Então você não era religioso só quando você ia na igreja. Você era religioso na política, você era religioso no exército. Então, o exército romano ele tinha uma certa religião militar, tinham certos cultos, certas coisas que eram feitas no contexto de preparação, treinamento e de ida para a guerra, para garantir o favor dos deuses, esse tipo de coisa, fortalecer os laços daquela comunidade que dependiam um dos outros, por uma questão óbvia, né, de que você está indo para a guerra, você precisa confiar na pessoa que está do seu lado e por aí vai. Então, existia uma espécie de religião militar romana que isso poderia gerar problemas para um cristão. Então, cristãos poderiam estar no exército romano, mas preferencialmente sem bater de frente com as crenças tradicionais romanas, né? Esse que é o ponto. E aí, se um cara, numa estrutura que é militar romana, faz uma profissão de fé dessas, de Deus Jesus Cristo, isso parece um pouco estranho. Por isso que alguns colocam isso para depois de Constantino, né? Mas pode ser que nessa região não desse tanto problema, né? O território romano é muito grande, né? A forma como o Império Romano lidou com questões de divergência religiosa, de conflitos religiosos, hostilidades religiosas, em cada ponto do Império é muito diferente, então vai saber, né? E aí aqui fala de Dura Europos, né? Que é outro exemplo de casa que foi adaptada para culto cristão, que data aqui de 240, mais ou menos, então estaria mais ou menos na época aí também desse salão de oração de Meguido. E aí ele até faz uma avaliação aqui, né? Então a inscrição, essas inscrições romanas podem ser datadas com um certo nível de confiança no 3º século, e depois o piso do salão de oração de Meguido seria um dos mais antigos, uma das evidências epigráficas, né, com inscrições mais antigas que a gente tem. A inscrição de Aquepto seria a mais antiga epigrafia com nomina sacra, que é aquela forma de escrever, né, que eu mostrei, abreviando os nomes Deus, Jesus e Cristo. E seria também uma das inscrições mais antigas que faz referência a Jesus Cristo. Mas quanto mais para frente você data, menos relevante essa descoberta se torna, porque a gente teria outros exemplos anteriores, né? Então, assim, o piso do mosaico é uma rara instância de mosaico cristão pré-Constantino. Beleza. O que mais? E aí aqui fala de questão de estruturas, outros tipos de estrutura doméstica, que a gente pode comentar isso depois, se vocês tiverem interesse. Deixa eu ver mais alguma coisa. Aí aqui ele até cita o Dan Brown aqui, né, que o autor comenta, né, que a inscrição de Aqueptos fala de Deus Jesus Cristo, e isso tem sido citado como prova contra a tese do Código da Vinci de que Jesus não era considerado Deus antes de Constantino. Essa afirmação, né, de que Jesus não era considerado Deus antes de Constantino, feita por um dos personagens do livro do Dan Brown, é, claro, uma absoluta bobagem, né? É totalmente sem pé nem cabeça. Mas parece, apesar de que parece que ela se tornou muito popular, né? E aí ele faz uma crítica dizendo o seguinte: bom, a gente não precisa desse mosaico para saber que Jesus era considerado como sendo Deus muito antes de Constantino, porque a gente tem no próprio Novo Testamento passagens que falam sobre isso, que chamam Jesus de divino, chamam Jesus de Deus, chamam Jesus de uma manifestação, uma expressão de Deus, pelo menos. E aí cita aqui João como um exemplo. A gente encontra em outros autores cristãos anteriores a esse mosaico, né, do 2º século, como Inácio de Antioquia, o termo Theos, Deus, sendo usado para se referir a Jesus, como na fórmula o nosso Deus Jesus Cristo. E aqui Plínio também, né, Plínio Jovem, naquele vídeo que eu fiz aqui no canal sobre Jesus, as evidências históricas de Jesus, né, os textos mais antigos que falam sobre Jesus. A gente fala lá nesse vídeo sobre Plínio o Jovem, que era um governador da área da Bitínia, na Ásia Menor, um governante, né, da estrutura burocrática do Império Romano, que fala que Jesus era adorado como se fosse um Deus, quase como divino, né? Isso no 2º século. Então a gente tem várias fontes textuais muito mais antigas do que esse mosaico que mostram que Jesus era considerado divino antes de Constantino, né?
Então, assim, o fato disso estar circulando como uma evidência... Aí, ó, finalmente descobriram algo que mostra que o Dan Brown estava falando bobagem. Sei lá, o personagem, pelo menos, do Dan Brown estava falando bobagem. Não, a gente não precisa desse mosaico. O que não falta são evidências de pessoas que consideravam Jesus divino. O que não significa dizer que os cristãos sempre consideraram Jesus como Deus. Não é o caso também. Tem alguns cristãos que consideravam Jesus como um homem que foi habitado temporariamente pelo Espírito de Deus. Você tem as vertentes gnósticas, os ebionitas, você tem vários tipos de cristianismo antigo. Alguns consideravam Jesus Deus, outros não. E os que consideravam Jesus Deus debatiam o que isso significava. O que é Jesus ser Deus? Ele é idêntico a Yahvé do Antigo Testamento? Ele é um Deus que, na verdade, manifesta a existência de um Deus anterior e superior a Yahvé, que é o caso, por exemplo, de Marcião. Ou então, Jesus é divino na medida em que ele foi empoderado por Deus, mas ele não é coeterno e co-substancial com o Pai, que é o que o Concílio de Nicéia vai propor. Enfim, então, como o próprio autor diz aqui, a discussão sobre a divindade de Jesus não era se Jesus foi... A discussão histórica, né, sobre o que os cristãos diziam a respeito da divindade de Jesus, não era se eles diziam que Jesus era Deus ou não. Era sobre como Jesus era considerado divino. O que significava dizer que Jesus era Deus. Isso é que está em debate, historicamente. Não é se havia alguém que dizia que Jesus era divino antes de Constantino, porque nisso não existe debate. As evidências são infinitas, né? Então a gente não precisaria desse mosaico, mas é mais uma instância, né, de algo pré-constantiniano, se for de fato pré-constantiniano, que a posição majoritária é de que seja realmente pré-constantiniano, que fala que considera Jesus como divino, né? Beleza. E aí, o que mais? Aqui fala, então, também dessa questão da presença das mulheres na igreja e também, né, a gente já sabia por outras fontes que cristãos serviram no exército romano desde o final do segundo século. Isso por meio de outras evidências, inclusive aqui, ó, pelo menos 8 túmulos, né, inscrições tumulares, epitáfios de soldados cristãos que são anteriores a Constantino. Então, voltando lá para a manchete, né, do Extra. Então aqui, né, a inscrição mais antiga de Jesus é Deus, beleza. Então agora vão ver a questão do significado, né? Essa é a inscrição mais antiga que diz que Jesus é Deus? Possivelmente, se a datação estiver certa, mas não é o texto mais antigo. É a inscrição mais antiga, é a documentação epigráfica mais antiga, mas não é a evidência textual mais antiga, certo? Então é importante dizer isso. A gente não precisaria desse mosaico para saber, por meio de outros textos, que Jesus era considerado divino antes de Constantino. Encontrada em Israel, é considerada a maior descoberta desde os manuscritos do Mar Morto. Os manuscritos do Mar Morto trouxeram uma infinidade de novas informações. A gente passou a ter textos que a gente não tinha, a gente passou a ter versões de textos bíblicos diferentes da que a gente tinha, a gente passou a ter um texto hebraico bíblico mais de 1000 anos mais antigo do que o mais antigo que a gente tinha. A gente passou a ter documentação sobre outros tipos de judaísmo antigo, como a comunidade de Qumran, talvez os essênios, acesso à documentação de como que eles viviam, o que eles faziam, como que eles pensavam o judaísmo, como que eles se diferenciavam em relação ao judaísmo que estava estabelecido no templo na época. A gente passou a ter livro de Enoque numa forma em hebraico. A gente passou a ter o livro de Tobias em aramaico / hebraico, não lembro agora se em aramaico ou hebraico. A gente passa, enfim, a descoberta dos manuscritos do Mar Morto revelou um mundo que a gente não fazia ideia de que existia, dando informações novas que também não tinha precedentes. Não tem a menor comparação entre esse mosaico e os manuscritos do Mar Morto. Tudo que esse mosaico traz, Jesus era considerado Deus antes de Constantino, mulheres estavam presentes na estrutura eclesiástica e tinham uma proeminência, algumas mulheres tinham proeminência nesse grupo, e havia militares cristãos no Império Romano antes de Constantino. Tudo isso a gente já sabia. O que esse mosaico faz de forma muito importante, de novo, eu não quero fazer parecer que o mosaico é irrelevante, ele é muito importante. É porque não deve ser comparado com os manuscritos do Mar Morto. Mas assim, tudo isso que o mosaico traz só corrobora, isso é muito importante, porque a documentação antiga é precária, a gente tem pouco de coisas que sobram do passado, então quanto mais melhor, mas ela corrobora, ela não traz nada novo, ela corrobora coisas que a gente já sabia a partir de outros documentos. Então assim, é totalmente sem propósito essa comparação aqui, né? Aliás, o propósito é trazer atenção para esse assunto, porque ele vai ser exibido em Washington. E foi o CEO aqui, acho que até diz, né? O CEO do museu é que meteu essa, né?
Aqui, ó, Carlos Campos, CEO do museu, saudou o mosaico como a maior descoberta desde os manuscritos do Mar Morto. Enquanto seus colegas, provavelmente também do museu, notaram que foi a descoberta arqueológica mais importante para a compreensão da igreja primitiva. Então, um exagero assim estratégico, né? É muito importante, mas não entendam que são os arqueólogos ou os historiadores que estão dizendo isso aqui, tá? O Paulo da Silva falou que, Henrique, é possível que a inscrição fale de Deus Jesus, além de claramente considerá-lo divino, seja uma forma de diferenciar de outros deuses, como Júpiter, Marte, etc.? Então, assim, bom, a inscrição, vamos voltar lá na inscrição, né? Vamos lá para a inscrição de Aqueptos, né? A inscrição diz: a amante de Deus Aqueptos ofereceu uma mesa para Deus Jesus Cristo como um memorial. Se ela tivesse só colocado a amante de Deus Aqueptos ofereceu a mesa a Deus como um memorial, ia ficar muito genérico nesse contexto, né? Até porque esse território, bom, o negócio está numa instalação romana, do exército romano, que eram politeístas. E especificamente essa cidade de Legio era, na região de Megido, era um local que a gente tem atestação arqueológica de presença e documentação histórica também por escrito, textual, de uma presença de samaritanos, uma presença de judeus, da Judéia propriamente, de romanos e uma forte influência cultural grega de outras regiões também. Então essa era uma região havia uma confluência de culturas e povos muito grande. Então, se você fala assim que está oferecendo essa mesa a Deus, ia ficar realmente muito genérico, né? Então, faz todo sentido dizer Jesus Cristo, qual Deus? Jesus Cristo, para diferenciar em relação a outros deuses que eram cultuados também naquela região. Só que a pessoa poderia ter só escrito Jesus Cristo, sem a parte do Deus, né? A amante de Deus Aqueptos ofereceu essa mesa a Jesus Cristo como memorial. Então a pessoa quis marcar a posição que Jesus Cristo era Deus também, né? Quis marcar uma posição ali da divindade de Jesus. Então isso é interessante. E sobre essa questão da confluência cultural, né? Isso também é descrito aqui nesse relatório preliminar de 2005, que na região de Legio, né, soldados e civis, judeus e samaritanos, cristãos e pagãos viviam juntos, né? Conviviam, cada grupo com seus atributos comuns, mas também atributos distintos. Então, eram pessoas que compartilhavam muitas referências culturais, compartilhavam muitas vezes a língua, como a gente vê aqui, usavam o grego, compartilhavam muito de um imaginário sobre o religioso, sobre o sagrado, sobre cultos, mas, ao mesmo tempo, preservavam certos aspectos também. Isso é a história da humanidade, né? Eu vi alguns comentários a respeito dessa descoberta, de muita gente falando assim, são romanos, logo não são judeus, ou está em grego, logo é cultura grega, não é judaísmo. A Judéia, a Síria, a Palestina romana, né, onde estava Megido, é uma região que você tem tudo. Judeus que falam grego, judeus que falam latim, judeus que já cultuam deuses gregos, mas são etnicamente judeus, né? Você tem judeus da diáspora que têm uma cultura helenística mais grega do que os judeus da Judéia, mas que os judeus da Judéia já têm também uma influência grega muito forte. Então, assim, o fato do cara ter um nome grego não significa que ele não seja judeu. Acho que eu falei isso no início da live, né? Mas eu reforço. Porque isso causa muita incompreensão, né? As pessoas tendem a compartimentar essas coisas de uma forma que elas não estão compartimentadas na realidade. Se é grego, não é judeu. Se fala latim, não é de cultura hebraica. Não. Você tem judeus escrevendo em grego que chamam Severus, que é o nome latino, que faz referência a imperadores. No contexto cristão, fora do contexto cristão, e vale dizer também, é importante dizer, que se a gente está aqui no 3º século, a expectativa de encontrar judeus cristãos é muito baixa, porque desde o 1º século, segundo a gente tem nas cartas de Paulo, nos evangelhos, o cristianismo, o movimento de Jesus, por assim dizer, né, o chamado caminho, as pessoas que se convertem à crença em que Jesus é o seu salvador, seja o que elas entendam por isso, importa menos, mas assim, as pessoas que têm uma adesão à figura de Jesus como um líder, um profeta, um símbolo, que seja, um Deus, são principalmente de origem não judaica. O cristianismo do 1º século, ele falha entre judeus. Você tem poucos judeus que de fato, proporcionalmente, né, que de fato vão estar dentro desse movimento do cristianismo. É principalmente gente de origem dos gentios, né, como se diz, como os judeus dizem, né, os não-judeus,
é que são cristãos. Então, tipo assim, não é nem um pouco surpreendente que você, em meados do terceiro século, encontre tantos não-judeus cristãos. Ah, mas o cristianismo não era para ser judaico? Cadê os judeus? Cadê as raízes judaicas do cristianismo? As raízes judaicas do cristianismo estão nas raízes, né? Estão lá no primeiro século. Quando você compara o que está escrito os ensinamentos de Jesus que a gente encontra, sobretudo nos evangelhos sinóticos, com a Mishnah, com a escola de Hillel, de Shammá e com as discussões rabínicas que a gente encontra depois no Talmud, com as discussões judaicas que a gente encontra nos manuscritos do Mar Morto, com o messianismo em 3 fases, profeta, rei, sacerdote, que a gente encontra nos manuscritos do Mar Morto antes de Jesus. As raízes judaicas do cristianismo estão nas raízes, mas o cristianismo rapidamente se torna um fenômeno, sobretudo, de cultura greco-romana, que incorpora muita reflexão, muito imaginário, muita arte, que vem de fontes não judaicas, né? Então aqui a gente já está 200 anos depois de Jesus. Vocês têm noção do que é 200 anos em termos de história? 200 anos atrás a gente estava em 1824, né? 1824. É um tempinho. Como é que era a sociedade de 1824? Bem diferente da nossa hoje, né? As histórias que se contavam em 1824, que foram passadas de geração em geração, de boca em boca, sobre qualquer assunto, 200 anos é um tempo bom para essas histórias mudarem também, né? Assumirem novos significados, receberem um novo elemento, perderem um elemento, serem mal compreendidas, serem deliberadamente corrompidas. 200 anos, né?